De acordo com dados do Conselho Mundial da Água das Nações Unidas, cerca de 920 milhões de pessoas não têm acesso à água potável em todo o mundo. Grande parte desse contingente está concentrado nos centros urbanos. No Rio em Foco de hoje, vamos falar sobre a importância da segurança hídrica, tanto do ponto de vista social como econômico, e que parcerias estão sendo implementadas no Estado para avançar nessa agenda. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o deputado estadual Luiz Paulo e o especialista em conservação da TNC, Hendrik Lucchesi Mansur. Das 25 regiões em toda a América Latina que sofrem estresse hídrico, 12 estão localizadas no Brasil. Para mudar esse quadro e aumentar a segurança hídrica, garantindo o acesso à água potável e segura para a população, o Instituto de Conservação, TNC, através do programa Coalizão Cidades pela Água, vem realizando um trabalho nessas 12 regiões metropolitanas. Vamos ver. O que a TNC tem para oferecer nisso é um programa de revitalização do que a gente chama de infraestrutura verde, através de um mecanismo no qual a gente traz a nossa ciência hidrológica e imagem de satélite, mecanismos de financiamento, muito alavancado através de doadores, e governança, para que a gente consiga trazer vários atores em volta da mesa para se construir essa solução que a gente denominou de fundo d'água. No caso do Brasil, seriam 12 fundos d'água, portanto, nos quais nós já temos 6 em atuação. São Paulo, Rio, Distrito Federal, Curitiba, Belo Horizonte e Vitória Espírito Santo. Existem outros 6 por serem feitos ainda. E o que a gente faz é um movimento de buscar junto ao setor privado, que tem que entender que esse é um assunto de negócio para a revitalização das suas próprias cadeias de valor, de maneira que eles possam contribuir com esse dinheiro de início, para que a gente possa alavancar verbas de compensação, pagamentos por serviços ambientais e, eventualmente, outras fontes de recursos que podem ser captadas, inclusive de mercados financeiros. Nesse ano de 2017, a TNC assinou com o Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, de CEBEDES, uma parceria, para criar a coalizão das cidades pela água. Como tem sido esse processo e no Rio de Janeiro, qual vai ser a metodologia utilizada de organização do setor privado junto a outros atores? Então, a iniciativa Cidade pelas Águas, ela envolve as empresas para estarem contribuindo nesse trabalho de restauração e conservação florestal na área rural. Então, o CEBEDES ele vem apoiar essa iniciativa para engajar outras empresas para que a gente consiga ter ganho de escala nesse trabalho de restauração e conservação, né? A Alerj realizou recentemente a CPI da água e no meio de uma crise hídrica que o Estado estava passando junto com São Paulo e foi feito um diagnóstico das ações que precisam ser tomadas. Quais foram os principais diagnósticos, deputado, para a gente poder também trabalhar nas demandas e o que essa coalizão pode contribuir? A primeira questão, e eu acho importante e parabenizo esse esforço da TNC junto com outros atores importantes da nossa sociedade, porque a gente verificou que o eixo do Rio Paraíba do Sul, que corta 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, ele é um eixo conurbado, quer dizer, as cidades crescem ao longo do mesmo. E na medida que cresce ao longo do mesmo, desmata cada vez mais. E se desmata cada vez mais material friável, o resultado da erosão, vai para dentro do rio, como também o próprio lançamento de esgotos. E uma das soluções evidentes para você frear isso é que a população rural possa ter algum tipo de incentivo para fazer essa política de reflorestamento, né? Porque talvez quem mora em Copacabana ou do Leme, que bebe água do sistema Guandu, não saiba que o sistema Guandu deriva do Rio Paraíba do Sul e que este rio é o rio mais importante e praticamente quase único, sob o ponto de vista de fornecer água para uma multiplicidade de cidades. O Rio Guandu forma, no sistema, o Rio Paraíba do Sul, através do Rio Guandu, forma talvez a maior
produção de água concentrada do mundo, 45 metros cúbicos por segundo. E na medida que essa política de reflorestamento não vem acontecendo, essa água vai ficando cada vez mais escassa e cada vez mais cara. Porque quanto mais poluente tiver dentro dela, mais se gasta de produtos químicos para tratar essa água. Então essa política que coloca aqui o Hendrick é muito bem-vinda, urgente de se implantar, principalmente agora que você está associando já em algumas cidades crise hídrica com crise econômica, financeira e de gestão. Agora, puxando por esse gancho do pagamento por serviços ambientais, que é uma saída para tornar viável esse processo, qual deve ser a participação do setor privado e das indústrias nesse processo? Primeiro tem que ter, e a TNC traz isso, o reconhecimento da área rural e do produtor rural para a importância da oferta de água. Então, se você imaginar aqui no Rio de Janeiro, você olhar no seu apartamento uma torneira e começar a voltar com a água, você vai sair lá da torneira, entrar no cano, vai na caixa d'água do edifício, depois você vai no sistema de distribuição de água da SEDAI, você vai chegar lá no Guandu, onde ele falou que é a estação de tratamento de água no Guandu, que capta a água do rio. Se você subir o rio, você vai chegar lá, onde você vai ter várias propriedades com várias nascentes. E qual a importância dessa área para cá? Você tem que ter uma relação da floresta com a água. Quando você tem floresta, ela permite a infiltração de água no solo e essa água fica mais tempo disponível abastecendo o rio e as nascentes. Quando você tira essa floresta, essa água, quando tem precipitação, chuva, ela rapidamente vai para o rio e é escoada. Então você tem menos disponibilidade de água, né? Então essa coalizão com o apoio das empresas é para fortalecer esse projeto. A TNC ela tem contato direto com os produtores e a gente tem ganho de escala nisso para a gente ter um resultado de maior oferta de água para a área urbana, né? A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o deputado Luiz Paulo e Hendrick Mansur. Em 2015, a Federação das Indústrias do Estado do Rio, FIRJAN, lançou o estudo Impactos da Escassez de Água, apontando as principais ações adotadas pelas indústrias fluminenses para a economia da água. Na matéria a seguir, o gerente de sustentabilidade, Jorge Peron, fala sobre a atuação da instituição nesse sentido e afirma que estamos em um bom momento para discutir segurança hídrica. Vamos ver. O que nós temos desenvolvido nos últimos anos são estudos, instrumentos e a incentivo das indústrias na participação dos comitês para sensibilizar, né, a indústria a integrar esses fóruns de discussão e formação de opinião e participar mais ativamente também na formação da política pública. O momento é extremamente oportuno porque nós saímos, né, de um cenário de restrição hídrica que se prolongou durante 2 anos e meio aproximadamente, entre 2014 e meados de 2016, e que é importante que todos os setores envolvidos, né, nesse processo, não só a indústria, mas a agricultura, poder público, a sociedade civil, eles já comecem a se preparar e primeiro capitalizar os ensinamentos que esse último período de restrição hídrica nos deixou, né? E capitalizar esse ensinamento para visando um próximo período de restrição hídrica que fatalmente vai acontecer. É de grande importância para a indústria aproveitar esse momento, né, que é o momento em que nós estamos recuperando, né, os reservatórios do Rio Paraíba do Sul, ou seja, voltando a trabalhar com níveis de reservação de água nos níveis históricos, para que esse momento de bonança ele sirva como um momento de tirar os planejamentos, as ideias, né, e tudo aquilo que foi gerado no momento em crise, tirar da gaveta e efetivamente transformar em ação, transformar em trabalho, transformar em realização. Esse momento de crise hídrica foi seguido, ou assim, paralelamente, foi acompanhado de um momento de crise financeira. Então, muitos dos planos, ou o que precisa ser feito, já está até desenhado, mas precisa ter o recurso para começar. Como é que a gente lida nesse cenário, né, que a gente agora está tendendo a ser de normalidade na questão hídrica e começa a fazer o que precisa ser feito? Olha,
Primeiro, se ficar alternando crise hídrica com crise econômica, a gente está no pior dos mundos, né? Mas eu acho que esses projetos só têm a possibilidade de darem certo, né, se você enganjar a sociedade nos mesmos. Porque se for uma mera combinação entre o executivo e as forças produtivas, é um bom começo. Mas, no meu entendimento, não vai chegar ao ponto ideal, que é na comunidade, é no agricultor, etc. E tem coisas que, mesmo em crise financeira, com muito pouco dinheiro, dá para fazer. Você tem um bom cadastro às margens do Paraíba, nas encostas do Paraíba do Sul, né? Em todo o que nós chamamos sul fluminense, um cadastro de todos os pequenos proprietários, agricultores, etc., examinando que potencial eles têm de plantio para ir derivar, né, um acordo técnico, científico e econômico para viabilizar esse plantio, seria de grande utilidade. Isso não simboliza um volume de recursos inestimáveis. Você ampliar a produção de mudas em hortos antigos ou novos, você emprega mão de obra com muito pouco recurso. Isso numa crise são soluções fantásticas. Eu verifiquei que em um determinado país asiático teve uma experiência de muito êxito. Contratou mão de obra, pegava semente, botava dentro de uma bolinha de argila, com semente dentro, molhava, depois botava tudo numa lata, pegava um helicóptero, despejava e caía em cima das encostas, era como fosse bomba do bem. Aquelas bombinhas caíam com a velocidade de queda e a argila enterrava ali no chão, e ali começa o processo de reflorestamento. Então, quando você quer agir, quer ser criativo, é possível, mesmo com crise econômica. Essa colocação dele foi importante porque é exatamente isso que a gente tem feito na Bacia do Guandu. Nós somos parceiros do Comitê Guandu, do Estado. Nós fazemos um mapeamento de propriedade, nós já mapeamos na Bacia do Guandu mais de 18 mil hectares, e nós acreditamos, para você fazer gestão ambiental, você tem que conhecer o território. Então, o município de Rio Claro, por exemplo, ele tem 60% da área dele rural mapeada por propriedade. Então, você começa a conhecer o município por propriedade. Você começa a identificar as áreas que precisam ser restauradas. E a gente implanta esse projeto de pagamento por serviço ambiental, onde o produtor ele adere voluntariamente e destina a área para restauração e conservação florestal. Então, é isso que a gente tem feito no Brasil todo. Aqui, em relação ao Rio de Janeiro, mais próximo, é no município de Rio Claro. Em Rio Claro, então, isso já está avançando? Isso já está avançado, o projeto começou em 2009, né? Nós já temos lá 5 mil hectares com intervenção e já com resultado positivo. Agora, precisa ampliar isso para os demais municípios, e essa coalizão pode ajudar muito nisso na medida que envolve também as indústrias. Quais as empresas que já aderiram e estão participando ativamente desse processo? Então, as empresas da coalizão, nós já temos a Ambev, a Coca-Cola, a Pepsi, a P&G, já tem algumas já participando, e a nossa expectativa é agora, no Rio, com essa coalizão com o CBEDS, é que a gente amplie esse número de empresas e consiga dar grande escala nesses projetos. Incluindo também as médias empresas? Sim, claro. Você veja, nas empresas que o Hendrick cita, ele citou empresas que consomem muita água, porque ele só citou empresas de bebidas e refrigerantes, né? Mas tem indústria de transformação que usam muita água, mas muita mesmo, para o produto colocado em mercado, que ainda não aderiram, porque não assumiram essa consciência. Imagine um projeto desse no Médio Paraíba, que está lá no município de Rio Claro, que é um município relativamente pequeno, trazido para Resende,
trazido para Volta Redonda. Nós temos um em Resende e um em Barra Mansa também. Que a gente apoia. Mas não o município todo. É porque o Resende e Barra Mansa está no Médio Paraíba. Rio Claro está no Guandu. Guandu são sistemas distintos. Mas sistemas distintos sob o ponto de vista das encostas. Mas agora, sob o ponto de vista do sistema, é o mesmo. Tanto um quanto o outro vai jogar água no mesmo lugar. Está tudo integrado, né? Isso aí, a gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Para o diretor-geral do Comitê Guandu, é necessária a criação de uma agenda transversal para que projetos como a Coalizão das Cidades pela Água possam dialogar com outras ações. Vamos ver o que ele falou sobre o assunto. Quando você fala em relação ao projeto, né, da TNC, Coalizão das Águas, a ideia é preservar, reflorestar, conservar. Então, se você conseguir passar para a sociedade que o uso e ocupação do solo, ele tem que melhorar o ordenamento, o planejamento e a decisão aonde você vai botar uma escola, uma indústria, isso vai facilitar o entendimento como um todo. Todo mundo sabe que a água é importante, mas como que a água está no seu dia a dia, no bem que ela consome e na própria saúde? Se você conseguir levar essa ideia para outros fóruns, você consegue melhorar esse intercâmbio e aí passa os projetos que são, vamos dizer assim, independentes hoje, as ações independentes, elas vão ter uma visão geral. E lá na frente eles vão se cruzar e ter um resultado. É com esse foco, quando eu falo agenda transversal. Não adianta a gente achar que a solução da qualidade, da quantidade de água vai estar única exclusivamente no recurso hídrico. Ela tem que entrar na agenda do meio ambiente, ele tem que entrar em outras agendas. Até na definição de transporte urbano, por exemplo, você pode influenciar. A importância desse comitê também trabalhar com outros projetos em paralelo que estão acontecendo aí nas cidades e até vindo por parte dos órgãos públicos. Qual a importância de não tirar esse tema da agenda? A gente falou aqui de uma superação de uma crise hídrica, pelo menos a ameaça de racionamento ficou estabilizada, não há mais, mas esse virou um risco para as empresas também, de futuro, né? Sim, a TNC é comprometida, inclusive, com a gestão de recursos hídricos. Ela é membro do Comitê de Bacia Hidrográfica do Guandu. E o risco para a empresa é enorme. Você tem risco reputacional, quer dizer, a empresa que é identificada como uma empresa que tem desperdício e falta água para a população, por exemplo, você tem esse risco reputacional. Você tem risco físico. Se faltar água, essa empresa não produz ou reduz a produção, né? E físico financeiro, que no final acaba afetando financeiramente a empresa, né? Agora, eu gostaria de chamar a atenção, porque você fala que vai voltar à normalidade, né? Você sai da crise hídrica para voltar para a normalidade. Essa normalidade é uma ameaça para todo o movimento que está sendo feito com a regularização da água, porque as pessoas começam a esquecer, né, da crise hídrica à medida que começa a voltar a ter água. E a gente tem que investir em ações para que essa crise não volte, né? E esse conceito também de segurança hídrica, que é muito o de criar essa conservação da água como algo sistemático e que esteja sempre acontecendo, né? Eu acho que a segurança hídrica, você a tem ou não, e a verifica, principalmente no período de crise hídrica, né? Quando chove muito pouco, é que você vai ver se tem segurança hídrica ou não. E não há segurança hídrica sem haver a conscientização da população, por isso os comitês de bacia são muito importantes. Sem isso, a conscientização por quê? Porque quando você desmata as encostas, desmata por quê? Porque os planos urbanísticos de cada município vão permitindo, ou porque cada uma das prefeituras ou o Estado
permite que ali tenham plantios em região que não é para plantar pela segurança hídrica. Então, se essas ações não são de consciência de todos, né, elas vão continuar e elas são sempre crescentes. Nós estamos sempre recuando em relação a essas questões e não avançando. Se comemora, você pode pegar um noticiário, se comemora na região do Amazonas, por exemplo, este ano desmatou um pouco menos do que o ano passado. Mas quando você vai ver somar o que desmatou, 2 vezes a área do estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, é algo que, nos tempos que a gente vive, é absolutamente inadmissível. Aqui no estado, né, hoje tenta o Brasil inteiro sair da guerra fiscal. A gente viveu e poderá viver novamente a guerra entre águas, né, entre estados pela água, como é o caso de São Paulo, Minas e o Rio de Janeiro, como os 3 estados não fossem formados só de brasileiros, né? Então, é necessário que crise, ela não dá, é como dor de barriga, né? No linguagem popular, não dá uma vez só. Então, a gente, para prevenir os efeitos dessa crise, tem que trabalhar antes do que ela aconteça. E trabalhar antes da aconteça é ter exatamente essa política integrada de conscientização da sociedade, que as indústrias saibam que isso é um risco para elas também, e que todos tenham com esse objetivo comum, por necessidade imperiosa, de dar uma equação para essa política devastadora do meio ambiente que nós temos. Qual é a agenda da Coalizão de Cidades pela Água daqui para frente? Uma vez assinado esse compromisso e o trabalho começando no Rio de Janeiro. Então, nós temos um trabalho que é ampliar o mapeamento de propriedades toda a bacia do Guandu. Nós vamos começar isso agora, esse mês, em Mendes, Engenheiro Paulo de Fronten. A partir disso, a gente começa a conhecer o território daqueles municípios, em parceria com o Comitê Guandu, implantar novos projetos de pagamento por PSA, aumentando assim a escala de restauração e conservação e tendo resultado para a oferta de água, que eu acho que é importante. Eu queria destacar, quando você fala de segurança hídrica, é planejamento de médio e longo prazo. Isso é importante, porque senão você fica com planejamento de curto prazo e aí na nova crise ou na escassez hídrica você não tem solução que poderia ter sido feito algum tempo atrás, né? Para a gente não ficar sempre no prejuízo, né? Trabalhando isso. Agora, provavelmente, como a gente estava conversando aqui, tendo Paraíba do Sul como principal rio que abastece o Guandu, a tendência é que, de uma certa forma, isso desdobre também para outros municípios, ou vai ficar só concentrado na região do Guandu? O Comitê CEIVAP e a GEVAP, por exemplo, já usaram esse modelo de pagamento de serviços ambientais implantado em Rio Claro, já implantaram 9 projetos na bacia do Paraíba do Sul, a gente apoia, a gente está presente lá em São José dos Campos, que é São Paulo, mas a água vem aqui para o Rio de Janeiro, né? Tem São José dos Campos, Resende, Barra Mansa, né? Já são 9 municípios, já só na bacia do Paraíba do Sul. Bem bacana. Eu acho que tem que trabalhar as 2 bacias. Veja o seguinte, se você começa na bacia do Paraíba do Sul, em princípio parece mais lógico, você está vindo de Montante para Jusante, porque a bacia do Guandu não vai nos dar água necessária para abastecer o sistema, mas ela é importante também ser recuperada, né, como qualquer bacia. Mas a bacia do Paraíba do Sul, ela é indispensável, né, porque o Guandu, mesmo com toda a bacia do Guandu recuperada, ele é um rio que vai fornecer aí, quiçá, 1 metro cúbico por segundo. E os outros 44 estará vindo do desvio do Paraíba. Então, essas 2 políticas são importantíssimas, e uma puxando a outra. São complementares, né? Isso. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, deputado. Obrigada, Hendrick. E obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. A gente se vê no próximo programa. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioinfoco@lerge.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp, 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.